Fala galera! Bom, Gabriel Luquina, seja bem-vindo. Tô falando baixo, já deve ser passada da meia-noite e lá vai pedrada e eu não posso incomodar os vizinhos, afinal de contas, sou um piá de prédio. Mas vamos lá, nesse vídeo de hoje eu tentei consolidar o máximo possível de todo o conhecimento que vocês vão precisar para poder criar uma EFI 100% nativa no OpenCore, sem a utilização de nenhuma ferramenta externa ou ferramenta de terceiros, desde o passo mais simples de montar uma EFI, de poder fazer a configuração de um simples parâmetro no OpenCore, enfim, é um método 100% genuíno do OpenCore e também, além de ser 100% genuíno do OpenCore, é um método 100% genuíno Apple. E por que eu digo que é um método 100% genuíno Apple? Justamente porque a gente vai utilizar as imagens provenientes dos servidores deles no caso Apple. A gente não vai utilizar nenhuma imagem, nenhum arquivo RAW, enfim, nenhum arquivo de terceiros para fazer essa instalação do macOS em si. E além de a gente criar uma EFI do zero para um ambiente AMD, o procedimento vale para qualquer plataforma. Tem um repositório no GitHub na qual eu mantenho todas as EFIs bases para serem montadas para plataformas desktop. E quando eu falo plataformas desktop, é high-end desktop, é desktop comum, é desktop Intel, AMD, todas as gerações de processadores da AMD, todas as gerações de processadores da Intel, ou seja, é um conteúdo que vale ouro, até porque facilita muito para quem quer criar as EFIs. Me tomou muito tempo quando fiz isso no passado, hoje é um pouco mais simples eu manter esse repositório, mas a ideia é sempre trazer para vocês algo assim bem embasado, bastante seguro e com a menor possibilidade de interferências, sejam de quaisquer ferramentas de terceiros. Então, bora pro vídeo, que esse vídeo vai ser longo, vai ter conteúdo pra caramba e ainda no final eu vou te mostrar como que a gente pode obter e instalar o Monterey, a versão beta, claro, do macOS, mas logo já podem surgir as versões que eles chamam de Golden Master, que são as versões aí destinadas à pré-finalização do sistema operacional, e essa EFI que a gente vai configurar já conta com todas essas alterações. Então uma EFI que vai funcionar aí desde o Catalina, vai funcionar no High Sierra se você quiser e tiver necessidade de utilizar o High Sierra por conta de uma placa de vídeo, uma GTX da Nvidia, vai funcionar no Big Sur, vai funcionar no Monterey, enfim, acho que a EFI mais completa que eu consigo trazer para vocês para a plataforma AMD, e lembrando que ela também funciona para Intel. Basta vocês selecionarem o repositório correto ali no GitHub e seguir os passo a passos que tem em cada repositório. Então chega de falatório e bora pro vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou abrir um editor de texto aqui, eu vou utilizar ele para a gente ir marcando quais são as especificações do nosso hardware para poder configurar a EFI. Primeira coisa que a gente precisa levantar é o CPU que a gente está utilizando, depois o chipset da placa-mãe, qual é a placa de vídeo, no caso da GPU que a gente tem no nosso setup, também qual é a placa de rede. Esses aqui são os 4 itens básicos e que eu recomendo vocês inicialmente focarem somente nesses 4 itens e depois a gente se preocupa em trazer um suporte à placa de som, a placa de rede Wi-Fi, caso vocês tenham, ou qualquer outro device que vocês queiram, né? Enfim, adicionar um suporte dentro do macOS. Para levantar eles, eu gosto de utilizar sempre o AIDA 64. Ele é um software pago, mas dá para utilizar, né, a versão de demo, a versão trial, sem problema algum. Para baixar ele, pode simplesmente ir em aida64.com e baixa o software em si. Depois que você baixou ele, instalou, abre ele, vem aqui em computador, depois em sumário. Ele vai ter todo o resumo do nosso hardware em si, mas como a gente só precisa levantar essas 4 informações iniciais, vamos focar somente nelas. Aqui no modelo de CPU, a gente pode ver em CPU Type, então aqui é um CPU com 16 cores, o modelo é um 5950X. O que a gente precisa levantar realmente dos processadores é justamente essa informação aqui dos 16 cores. Se para você não aparecer aqui qual é a quantia de cores que tem no seu CPU, você pega o modelo dele, nesse caso aqui é um Ryzen 9 5950X, coloca no Google, entra no site da AMD e lá vai ter a quantia de núcleos físicos que o processador tem. Depois, o chipset da placa-mãe, a gente obtém aqui nesse item chamado chipset, e nesse exemplo é o X570. Aí lembrando que qualquer chipset, né, utilizado no teu setup da AMD, eles são compatíveis com o Hackintosh em si. Então você pode estar utilizando um B550, um A520, um X470, não tem problema nenhum, são todos compatíveis aí com a plataforma do macOS. Depois de levantar o chipset, a gente precisa levantar qual é a placa de vídeo. Nesse meu exemplo aqui é uma RX 580, placa de vídeo da AMD. De qualquer forma, eu vou deixar ali um link na descrição, justamente com todas as placas que são compatíveis com o Hackintosh. Em resumo, a maioria das placas de vídeo vão ser AMD e as placas de vídeo da Nvidia, elas não são compatíveis, salvo algumas pequenas exceções. Então, se você tem uma RTX
RTX, nossas placas de vídeo mais novas da NVIDIA, praticamente esqueça porque elas não são compatíveis. Depois da placa de vídeo, a gente vem aqui e procura pela placa de rede. Ele vai estar aqui em Network ou rede, né, dependendo do idioma que está utilizando. E nesse meu caso, eu vou focar na rede cabeada, né? Eu tenho essa Intel i211, tenho também mais uma outra placa de rede, 2,5 gigabits. Então coloco aqui RTL, né, de Realtek, 2,5 gigabits. Ok, levantamos as 4 informações e agora o próximo passo é entrar aqui no navegador. A gente vai acessar o site python.org e vamos baixar essa ferramenta. Ela é essencial porque as ferramentas que nós vamos utilizar para poder criar os arquivos de EFI e configurar, elas são baseadas em Python, por isso que a gente precisa previamente do Python instalado. Aí após baixar ele, a gente vem no diretório Downloads, abrimos o instalador. Lembrem só de marcar essa última opção aqui, é de Python 3.9f, depois clique em Install Now. Ele vai instalar, ele é bem rapidinho, demora aí alguns segundos, e logo que concluir, ele aparece a mensagem com sucesso, está finalizada a instalação do Python. Ele concluiu, foi terminado com sucesso, clique em Close. Para confirmar que está tudo 100% com o Python, a gente pode vir aqui no menu executar, digitar cmd, para abrir o prompt de comando, e no prompt de comando a gente digita Python, espaço, version. Ele tem que retornar justamente isso aqui, Python e a versão que a gente fez na instalação. Aí se ele não aparecer justamente essas informações referente a Python e a versão dele, aqui ou você não fez a instalação, né, do Python em si, ou você não marcou aquela opção do Add Python to Path. Mas qualquer coisa você refaz a instalação, marca ela, testa aqui novamente, ele deve retornar esse resultado. Vou encerrar aqui o CMD, vou abrir o navegador, e no navegador eu vou entrar nesse repositório do GitHub. Apenas para vocês saberem, tem um repositório que eu mantenho dentro do meu usuário, que tem todas as EFIs bases para todas as gerações de processadores, tanto da AMD quanto de processadores da Intel. Para a AMD é um pouco mais simplificado, porque são apenas duas EFIs bases, uma para a família aí de Ryzen e Threadrippers, e outra para a família dos processadores um pouco mais antigos, que são os processadores FX. Mas para os processadores da Intel, então tem desde a primeira geração lá dos processadores Core i5, Core i3, Core i7, até a 11ª geração, que apesar da 11ª geração não ser compatível nativamente, ela também funciona, pois é feito, né, alguns ajustes na EFI. Então, aberto esse repositório, eu venho aqui na parte de releases e eu recomendo que vocês utilizem sempre a última release disponível. Nesse momento é a 0.72.3, ou seja, ela é baseada no OpenCore 0.72. Já teve 3 releases que eu larguei em cima dessa base do OpenCore. Aqui nessa última que eu fiz, eu adicionei o Mac Recovery, pois ele é uma ferramenta que é distribuído junto com o OpenCore e com ela a gente consegue fazer o download das imagens minimamente bootáveis do macOS para a gente fazer a instalação do nosso Hackintosh. Por que eu opto em utilizar o Mac Recovery e não imagens aí de terceiros, ou essas imagens .raw, .dmg, .iso que são encontradas na internet? O motivo é simples, justamente porque a Apple disponibiliza esses arquivos diretamente dos servidores dela de maneira gratuita, sem problema algum, e levando isso em conta, por que eu vou baixar uma imagem aí de terceiros que a gente não sabe nem mesmo se teve ou não teve alterações. Então, colocando sempre a segurança em primeiro lugar e tentando manter sempre o nosso Hackintosh o mais próximo a um Mac genuíno, é o motivo aí que eu acabo utilizando o Mac Recovery. Aí o próximo passo, a gente clica aqui em Source Code, entre parênteses, né, o .zip, ele vai baixar o repositório inteiro com todos os arquivos, EFIs, o Mac Recovery, né, e tudo mais. Aí a gente vem aqui no diretório Downloads, vamos compactar o arquivo, né, que a gente baixou. Eu vou extrair ele aqui mesmo no diretório de Downloads. Aí entrando dentro dele, né, a gente vai ter alguns diretórios. E o que a gente vai utilizar para a gente criar essa EFI minimamente funcional? O diretório de EFI Release e o diretório de Utils, né, de utilitário. O que é, no caso, a EFI Debug e Docs. Docs eu coloco sempre a documentação do próprio OpenCore aqui anexada em cada repositório. E a EFI Debug, geralmente a gente utiliza quando a gente tenta fazer, né, a instalação do nosso Hackintosh e acabam ocorrendo problemas, travamentos ou algo do tipo. Aí para facilitar o diagnóstico e a depuração do problema, a gente acaba utilizando a EFI destinada a debug. Ela é uma EFI aí bem mais lenta, ela vai gerar um tipo de um diário que a gente chama de logs de tudo que está acontecendo, quando está carregando, né, o instalador ou até mesmo quando está carregando o próprio macOS. Então, nesse primeiro momento a gente não vai utilizar ela, a gente vai utilizar somente a EFI de release. E para começar a editar os arquivos e tudo mais, eu vou selecionar tanto o release quanto o diretório de utils, vou copiar, Ctrl C para copiar, né? Venho na área de trabalho, vou criar um novo diretório, colocar o nome de pendrive e Ctrl V para colar aqui o conteúdo que a gente copiou anteriormente. Esse primeiro diretório do release, eu vou renomear ele para apenas o nome EFI. Caso contrário, nosso computador não vai encontrar o OpenCore para carregar e fazer o boot. E o diretório do utils, a gente precisa renomear para com.apple.recovery.boot. É nesse diretório que vão conter os arquivos referentes à instalação do macOS. Eu vou entrar dentro dele, vou entrar dentro aqui do Mac Recovery e a gente vai abrir esse recovery urls.txt. Aqui tem todos os comandos que são referentes a cada versão do macOS que você quer fazer o download para fazer, né, a instalação. Nesse exemplo, eu vou utilizar o último comando aqui, que é referente ao Big Sur, a versão 11, né, do macOS. Com ele copiado, eu volto aqui no diretório do Mac Recovery no Explorer, clico sobre essa
barra de endereços, quando ela estiver toda azul ali, a gente digita cmd. Isso vai fazer com que abra o prompt de comando já no diretório que a gente precisa estar para poder executar esse comando que a gente copiou aqui previamente. Para colar o comando, basta clicar com o botão direito aqui, pressionar Enter. Notem que ele vai conectar nos servidores da Apple, nesse caso aqui, né, apple.com, e vai baixar dois arquivos, um com a extensão .dmg, que é esse arquivo maior aqui, e outro com a extensão .chunklist. Se for o Big Sur, ele tem aproximadamente aí 600 e poucos megas, e as versões anteriores, eles têm aproximadamente aí de 400 a 500, 550 megas. Baixou esses dois arquivos, o que a gente faz? Exit para fechar o CMD, podemos fechar o Notepad, a gente vai pegar os dois arquivos que ele baixou, tanto o chunklist quanto o DMG, Ctrl C para copiar, e a gente vai colar eles aqui dentro do diretório anterior, no caso o diretório com.apple.recovery.boot. O diretório do Mac Recovery pode inclusive excluir ele, não vai ser mais necessário, e sempre notar como esses arquivos foram baixados diretamente dos servidores da Apple, são arquivos 100% genuínos e que não tem nenhuma modificação, não tem risco de ter conteúdo malicioso nem nada. Depois a gente volta aqui para o diretório do pendrive, a gente vai abrir aqui o diretório do EFI, depois o diretório do OC. Aqui dentro do OC, no caso o diretório do OpenCore, a gente vai precisar acrescentar arquivos dentro da CPI, dentro de casts e depois atualizar o config.plist. Para a gente obter, né, esses arquivos da CPI casts, a gente volta aqui no repositório, a gente vai clicar aqui em cima, que é a parte principal do repositório referente, né, aos processadores da AMD Ryzen Threadripper. Aqui a gente pode ir baixando, né, vai rolando a página, e a gente vem até Other Casts, que são casts que não estão inclusas nessa EFI. Aqui em Other Casts, a gente vai focar somente na parte de Ethernet, que é a rede cabeada. Lembrando que a gente tinha marcado aqui, né, no bloco de notas, a especificação do nosso hardware, e agora é a primeira informação que a gente precisa para saber escolher os arquivos referentes às casts. Então aqui nesse setup eu tenho duas placas de rede, uma de modelo i211 e outra uma Realtek de 2,5 GB. A i211 é esse cara aqui, ele fala, né, o i211, e a Realtek de 2,5 GB é esse cara aqui. Se você estiver utilizando uma placa Gigabit da Realtek, a maioria dos casos pode acontecer justamente essa placa de rede aqui. É comum quando a gente baixa às vezes a última versão dela, e dependendo da placa mãe que estiver utilizando, ela pode eventualmente não funcionar durante a instalação. Aí se não funcionar, ele não baixa o instalador e consequentemente não faz a instalação do macOS. Aí caso não funcione, a gente vem aqui e vai pegando versões anteriores dessas casts aqui, no caso a Realtek 811. Depois a gente vai baixando aqui e vem até a parte de CPI Tables. Para plataformas da AMD, a gente só tem duas possíveis SSDTs para aplicar, que são patches referentes a CPI Tables, que são correções para que o macOS funcione corretamente, e a gente pode optar nesse momento pelas versões pre-built. Obrigatoriamente, a gente precisa do EC USB-X, então a gente baixa a pre-built, e se você estiver utilizando uma placa-mãe da AMD que tenha um desses dois chipsets, no caso o A520 ou o B550, vai precisar também desse cara aqui. Caso contrário, você não precisa baixar esse SSDT CPU-R. Então, no meu exemplo aqui que não tenho nenhum desses dois chipsets, eu não vou baixar nenhum desses arquivos aqui. E depois baixar então os arquivos pre-built das CPI Tables, eu vou baixar as duas casts que eu tinha aberto anteriormente, a Small Tree, que é referente à interface da i211. A gente vem aqui, clica em Assets, depois em Small Tree Intel Cast.z, já vai baixar diretamente o arquivo. A placa de rede de 2,5 GB da Realtek, ele redireciona nós para esse site do Insanely Mac. Aí vocês têm que entrar com o usuário de vocês para ele habilitar o botão de download aqui. Eu vou entrar com o meu usuário e já faço o download na sequência. Eu loguei com o meu usuário, venho em download this file, ele vai baixar o arquivo referente a essa outra interface de rede. Quando eu vir aqui, vai voltar no nosso diretório de downloads e vai redistribuir esses arquivos nos diretórios corretos. Eu vou pegar o arquivo .aml, que é referente à CPI, e vou colocar aqui dentro do diretório ACPI. Vou pegar essas duas casts, eu vou descompactar elas. Então venho aqui no diretório, entro no diretório release, e o que nos interessa é esse cara.cast. Vou arrastar ele aqui para cá. Depois vou pegar esse Small Tree Intel, que é referente a outra interface de rede. Vou pegar o arquivo .cast e vou arrastar aqui também para o Explorer. Ele consequentemente, né, descompactou apenas os arquivos que eu arrastei. Eu pego eles, Ctrl X para recortar, e eu preciso colar ele aqui no diretório de casts. Notem que já vem algumas casts aqui, são as casts essenciais e básicas para fazer o funcionamento do Hackintosh em plataformas AMD e que não precisam ser escolhidas de acordo com o hardware da AMD que você utiliza. Então, por isso que elas já estão aqui previamente colocadas. Bom, até aqui, então, a gente tem, né, tanto o diretório de casts quanto o diretório da CPI alimentados, e agora a gente precisa configurar o config.plist. Para configurar ele, a gente vai voltar aqui no repositório do GitHub, aqui na página principal, né, da EFI do AMD, a gente vai rolando até o item da atenção e o item de SMBIOS compatíveis. A gente vai baixar esses dois arquivos aqui, o GenSMBIOS e o Propertree. Propertree é a ferramenta que a gente utiliza para editar e configurar o nosso config.plist. E o GenSMBIOS é o cara que é responsável
responsável por gerar os dados referente a SMBIOS que a gente vai escolher aqui embaixo. Para escolher a SMBIOS, tem sempre a descrição aqui do lado. Basicamente, se você estiver utilizando qualquer plataforma AMD e que essa plataforma esteja utilizando qualquer RX acima da série 400, tipo uma 460, uma 470 ou superiores, você vai escolher entre o iMac Pro 1,1 e o Mac Pro 7,1. Ambos funcionam. Há uma nota, no caso do Mac Pro 7,1, que ele é destinado somente ao Catalina ou superiores. Se você estiver utilizando alguma dessas outras placas de vídeo, como o R5, R7 e as R9, que são da AMD Radeon também, aí a recomendação é utilizar essa SMBIOS. Se você estiver utilizando placas de vídeo, aquelas séries mais antigas da Kepler, que são as GTX 1080, 1080 Ti, 1060, 1070, aí você precisa utilizar a SMBIOS do iMac 14,2, porque aí ele tem um mecanismo para fazer o funcionamento dessas placas. Então, nesse exemplo, eu vou utilizar a SMBIOS do iMac Pro 1,1, eu seleciono, copio ela, vou vir aqui no diretório de downloads, onde a gente baixou tanto o GenSMBIOS quanto o Proprietary, vou descompactar eles aqui no diretório mesmo, descompactar também o GenSMBIOS. Vou abrir o GenSMBIOS e vou abrir esse arquivo gensmbios.bat. Com ele aberto, vai mostrar algumas informações. A gente seleciona a opção número 3, que é para gerar a SMBIOS em si. E como a gente copiou aquele iMac Pro 1,1 anteriormente, a gente vai colar ele aqui agora. Ele colado, pressiona Enter e ele vai gerar essas informações. Recomendação, a gente vem aqui, seleciona, aperta Enter para ele copiar e não Ctrl C e cola aqui no arquivo que a gente tinha deixado aberto com as especificações do nosso hardware. Depois a gente pode fechar o GenSMBIOS, a gente vai voltar aqui em Downloads. Vamos abrir o Proprietary. A gente abre o Proprietary.bat. É ele quem vai chamar a aplicação em si do Proprietary. Com ela aberta, eu vou minimizar esses caras aqui. A gente não pode fechar esse prompt de comando que o Proprietary abriu. Vou colocar ele aqui do lado. Eu vou até minimizar isso aqui. A gente precisa vir em File, Open e localizar o nosso arquivo de configuração do OpenCore. Ele está em Desktop, pendrive, EFI, OC e depois config.plist. E como os arquivos já estão lá dentro, tanto dos diretórios da CPI, o diretório de caches e tudo mais, simplesmente a gente vem aqui em File agora, depois vem OC Clean Snapshot. Ele vai perguntar qual é o diretório do OC. Geralmente ele já vai estar pré-selecionado, mas de qualquer forma, se você quiser selecionar ele manualmente, a gente pode vir em Desktop, pendrive, EFI, OC e colocar Select Folder. Ele vai selecionar aquele diretório e ele vai atualizar todos esses parâmetros aqui baseados no conteúdo que existe lá dentro do diretório do OC. Para facilitar depois de fazer o processo de snapshot, clico com o botão direito em cima de root e coloco collapse all. Ele vai retrair todas as informações e aí fica mais fácil da gente entrar e manipular somente o que nos interessa. O próximo passo é vir aqui em Platform Info e depois a gente vem em Generic e é aqui que a gente vai preencher as informações da SMBIOS. Eu vou pegar aquele bloco de notas que eu tinha marcado aqui, vou pegar o type, que é o iMac Pro 1,1 e eu preencho ele em System Product Name. Eu apago o que está aqui, coloco ele aqui. Vou pegar o serial, vou copiar, Ctrl C, e vou colar ele em System Serial Number. Depois eu pego esse Board Serial, copio ele, Ctrl C, e coloco ele no MLB. Aí por penúltimo, eu pego esse SM UUID e vou colocar ele aqui dentro de System UUID. Note que eu deixo tudo preenchido como X, dá para facilitar a qual informação vai em qual campo. Eu coloco o código. E por último, o Apple RUM. Ele é um MAC address baseado em um hardware Apple e a gente coloca ele dentro de RUM. Eu seleciono aqui, coloco ele aqui dentro. Aí feito esse ajuste da SMBIOS, a gente precisa configurar o mapeamento da quantia de cores que o nosso processador da AMD tem. Para fazer isso, a gente vem aqui dentro de kernel, depois dentro de patch, e ele vai estar dentro dessas três primeiras chaves, a chave 0, a chave 1 e a chave 2. Como que a gente configura elas? Eu vou abrir elas aqui, abrir as três. A gente precisa atualizar os valores referentes às linhas de replace que existe dentro de cada uma dessas chaves. Então vai ter esse replace da chave 0, vai ter o replace da chave 1 e o replace da chave 2. Como que eu atualizo esses valores de acordo com o nosso hardware? Eu vou voltar aqui no repositório, a gente vier aqui mais para baixo, em Special Notes OpenCore 071 ou superior, ele tem a tabela que nos mostra qual o valor que a gente coloca ali dentro. Então nesse caso eu estou utilizando um processador com 16 cores, lembrando que isso a gente levantou lá anteriormente no começo desse vídeo. Eu vou pegar esse valor igual a 10, vou copiar ele e a gente vai substituir naqueles três replaces que eu mostrei anteriormente. Eu vou vir aqui no chave 0, vou pegar o replace e a gente substitui logo depois dos dois primeiros caracteres. Então eu mantenho o B8, coloco o 10 aqui e mantenho o restante original. Depois eu venho aqui na chave 1, na chave replace, pego, pulo os dois primeiros caracteres, que é o BA, colo o 10 aqui nos dois primeiros zeros e deixo o restante original. E eu repito o mesmo para a última chave, que é a chave 2. Edito ele aqui, pego esses dois zeros, coloco o número 10. Se você estiver utilizando lá um Ryzen que tem 8 cores e 16 threads, aí você vai colocar o valor 08. Eu tenho um Ryzen que tem 12 cores e 24 threads. Vai colocar o valor 0 e mais a letra C. Então a gente sempre pode recorrer a essa tabelinha aqui para saber como configurar esses três valores aqui. Esses três caras aqui, eles são três patches. O primeiro deles, que é da chave 0, é referente à versão 10.3
10.13 e a 10.14, no caso do macOS, então é o High Sierra e o Mojave. A chave 1 é referente ao 10.15 e ao 10.11, ou seja, referente ao Catalina e o Big Sur. E a chave 2 já é referente ao Monterey, caso a versão 12 do macOS. Depois de mapeado essas três chaves aqui de acordo com o nosso processador, a gente já vai fazer outras alterações, deixando essa EFI pronta para executar tanto a versão do Catalina quanto a versão aí do Big Sur, que é a última que está disponível para todo mundo, e também a versão beta do Monterey. Para isso a gente vem aqui em MISC, depois vem em Security e vem até aí embaixo em Security Boot Model. Aqui a gente vai mudar para a opção chamada Disable. Tem que escrever com o D maiúsculo, exatamente como está aqui. Se tiver escrito de uma forma diferente, ele não vai reconhecer e não vai funcionar. Além dessa opção, a gente tem que voltar aqui. A gente vem dentro de UEFI, dentro de APFS, e esse min date e o min version, que estão igual a 0, a gente troca para -1 em ambos os valores. E para finalizar as configurações, eu vou voltar aqui na parte de Special Notes e dar mais uma revisada. Aqui nesse Special Note referente a AMD, eu tenho 3 notas aqui. Uma referente ao parâmetro de USB, ao limite de portas USB que tem dentro do macOS. Ele já vem por padrão como desabilitado, mas se você pretende utilizar aí o Big Sur anterior, a versão 11.3, você pode habilitar ele para depois fazer o mapeamento das portas USB. Tem um segundo parâmetro, que é esse Setup Virtual Map, e de acordo com o seu chipset, você precisa desabilitar ele. Então, se for um chipset B550, um A520, ou forem placas destinadas a Threadripper, ele tem que estar desabilitado. Para confirmar, eu vou selecionar ele, vou voltar aqui, Ctrl F para fazer pesquisa, rolo o comando, né? Ele está habilitado. Outra nota que tem sobre ele é se eu estiver utilizando BIOS mais novas. Da placa-mãe X570, ele também precisa estar desabilitado. Logo nesse exemplo aqui, eu vou cair nessa segunda condição. Eu vou pegar ele que está habilitado e vou mudar para falso, né? Para disable. E se você tiver uma placa com chipset X470 ou B450 com versões aí do final de 2020, ela também requer que esteja desabilitado esse parâmetro aqui. Por último, tem esse outro parâmetro, ele só é destinado a estar habilitado para quem tem plataforma Threadripper. Se não for o seu caso, pode ignorar que ele já está desabilitado por padrão ali nas configurações do config.plist. Olha, isso aqui é a parte dos mapeamentos dos cores que a gente já fez. Aqui mais uma nota referente aos processadores Threadripper, que não é o meu caso. Aqui a gente tem uma nota referente aos parâmetros do BootArgs. E quando que a gente precisa se preocupar com eles? Tem o primeiro caso, que é quando a gente não encontra a opção Above 4G Decoding para ser habilitada dentro da nossa BIOS. Então, caso você não encontre ela, possivelmente você vai ter que acrescentar isso aqui no BootArgs, ou então quando você começa a carregar o instalador do macOS, ele fique travado. Se acontecer isso, você precisa acrescentar ou esse parâmetro, ou alternativamente você pode tentar com essa segunda opção dentro dos parâmetros do BootArgs. Aí caso você caia em uma dessas duas condições de travar ou de não achar essa opção aqui na BIOS, precisa basicamente copiar um desses dois parâmetros, lembrando que eles não podem ser utilizados em conjunto. Vem aqui no Property, Ctrl F para fazer a pesquisa por BootArgs, e aqui a gente iria acrescentar os valores de configuração. Por exemplo, travou e coloquei esse parâmetro e não funcionou. Aí troca para o valor de 3000, é a orientação que tem aqui. Outra situação e última são as notas referentes à parte de GPU. Quando que a gente vai utilizar ela? Se você estiver utilizando placas de vídeo da série RX 5000, caso aquelas placas 5600, 5500, 5700 XT, ou então se você estiver utilizando placas também mais novas, como a série 6000, apesar delas não estarem citadas aqui. Elas também são compatíveis, no caso somente a 6800 e a 6900 XT, e a partir do Big Sur 11.4. E se você estiver utilizando placas da NVIDIA, precisem dos web drivers que acontecem com as placas aí Maxwell ou Pascal, que são aquelas placas aí, por exemplo, GTX 1080, 1060 Ti, essas placas da série 10, aí você vai precisar ativar esse parâmetro aqui para poder fazer elas funcionar dentro do Sierra ou do High Sierra. E com isso, então, a gente termina as configurações aqui do config.plist. Lembrando que ao final tem que vir em File, Save para salvar o arquivo. Pode fechar o Property. Aí a gente vai precisar configurar os parâmetros de BIOS, são simples de serem configurados. E além disso, a gente tem que colocar o conteúdo do pendrive no pendrive para poder fazer, né, o processo de boot e instalação inicial do macOS. Então, eu vou plugar o pendrive na máquina. Logo que ele estiver plugado, a gente pode abrir o computador aqui. Ele deve aparecer logo em seguida aqui embaixo. É um pendrive que eu tenho com o nome Backup. Então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito em cima, utilizar a opção Format ou Formatar, né? Aí a gente tem que certificar que no File System, se ele já não tiver selecionado, a gente tem que colocar como FAT32. Os outros dois tipos, NTFS ou EXFAT, não vão funcionar. Então marca FAT32, o nome, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui o nome de REC e aqui embaixo vocês podem deixar marcado. Ele faz a formatação rápida e não demora para, enfim, formatar o pendrive. Clique em iniciar, ele vai dar um aviso que vai deletar todos os arquivos, certifica que pode e clica em OK. Esperar
esperar formatar, aí ele vai dar esse aviso que a formatação foi concluída. A gente pode fechar isso, pode abrir aqui o pendrive. A gente vai pegar o conteúdo que está dentro desse diretório pendrive do desktop, no caso o diretório EFI e o diretório de recovery, Ctrl C para copiar, vou vir aqui dentro do pendrive e vou colar eles aqui dentro. Eles precisam obrigatoriamente estar justamente nessa estrutura, então vai ter a unidade do pendrive e logo abaixo dele vai ter os dois diretórios, tanto de recovery quanto o diretório de EFI. Aí logo que ele conclui os dois diretórios, a gente pode fechar os demais aplicativos também. No meu caso aqui, eu vou reinicializar para configurar a BIOS ali para mostrar como configura e vou acabar formatando, enfim, todo o meu HD. Aí no caso de vocês, recomendo o mesmo, faça um backup de tudo antes, né? Ou você instala um HD separado destinado ao macOS, ou você pode conferir algum dos vídeos que eu tenho aqui no canal referente ao processo de dual boot. Vamos reiniciar aqui, já vou entrar ali dentro da BIOS para mostrar as configurações. A máquina já está reinicializando e entrando na BIOS. Aqui nas configurações de BIOS, eu deixei no README, ali no repositório, que é a última seção daquela documentação, mas são justamente os parâmetros, alguns que a gente precisa habilitar e alguns parâmetros que a gente precisa desabilitar. Mas basicamente quais são os parâmetros, né, e onde a gente pode possivelmente encontrar eles. Aqui dentro de Settings e depois dentro de I/O Ports, eu vou ter o parâmetro referente ao Above 4G. Se na tua BIOS não tiver essa opção, procure fazer o processo de update da BIOS e ver se ela aparece. E mesmo após o processo do update da BIOS, ela não apareça, aí você tem que acrescentar aquele bootargs, que era o NPCI, igual ao 0x2000 ou o 3000. Aqui nesse caso então eu encontrei, vou deixar ali como habilitado. Quando a gente faz o enable dele, ele possivelmente pode deixar o resizable bar como alto ou, dependendo da build, deixar como enable. Aí só confere para deixar ele como desabilitado, porque se ele habilitar também não vai funcionar o processo de boot. Depois a gente vem aqui dentro das opções de USB. Aqui na minha BIOS tem essa opção XHCI handoff. Por padrão, geralmente ela já vem configurada como enable. Caso não esteja, é só mudar ela de disable para enable. E se sua BIOS tiver, além do XHCI, ter o EHCI handoff, também deixa eles ambos habilitados. Depois eu vou vir aqui na parte de SATA. Aqui no SATA Mode ele deve estar configurado como AHCI, caso contrário também não vai funcionar o processo de boot. E após esses parâmetros que estão aqui na coluna de settings, a gente vem aqui em cima em boot, a gente confirma se está desabilitado fast boot. Se tiver habilitado você desabilita. A mesma coisa vale para o CSM, também se estiver habilitado a gente desabilita. E aqui no security boot eu também tenho que deixar ele como desabilitado. Caso todos esses parâmetros não estejam configurados corretamente, a gente não consegue fazer nem o processo de boot do sistema operacional do macOS e muito menos a instalação do Hackintosh. Aí depois que vocês realizarem as configurações de BIOS, a gente vem em Save and Exit, faz o processo de salvar e sair, e daí a gente vai dar boot pelo pendrive. Aqui no meu caso eu vou ficar apertando a tecla F12, daí ele vai abrir um menu, selecionar em qual device que eu quero dar boot. Nesse caso aqui, então eu vou selecionar esse Kingston, que é justamente o pendrive que a gente acabou de criar ali, seleciono ele. Se tudo estiver correto, depois de alguns segundos vai aparecer o menu do OpenCore, esse menu aqui. No meu exemplo, ele está aparecendo diversos itens de recovery, HDs e até mesmo do Windows, porque eu tenho todos esses sistemas instalados. Mas aí no seu exemplo, aí você procura por esse item em amarelo aqui, vai estar com o nome do pendrive, que a gente colocou como REC, e entre parênteses tem que ter aquele valor ali DMG. Seleciona ele, pressiona Enter, aí ele vai começar a carregar o instalador do macOS, e dentro de alguns minutos ele deve chegar na tela inicial de instalação do Big Sur, que é o sistema operacional que a gente escolheu. Se tudo ocorrer certinho, ele vai chegar aqui nessa tela. Antes de vocês particionarem disco e começar a fazer de fato a instalação, a minha sugestão é que vocês abram o Safari só para poder testar se a internet está funcionando. Ou seja, aquelas casts que a gente configurou para Ethernet, né, que é a placa de rede, se elas estiverem funcionando corretamente, você vai ter acesso à internet aqui. Eu vou tentar abrir um site qualquer, note que está funcionando, ou seja, a internet está ok, aí a gente consegue proceder com a instalação. Caso a gente não faça isso, a gente não iria conseguir, né, proceder com a instalação, e se a gente já tivesse, por exemplo, formatado o disco ou algo assim, a gente poderia ficar aí no meio do caminho. Então, para evitar transtorno, geralmente eu faço esse caminho aqui de testar primeiro a internet. Depois eu venho em Disk Utility, que é o utilitário de disco. Assim que ele carrega, eu venho nessa opção aqui de View e coloco View All Devices, ou mostrar todos os devices. Ele vai mostrar os discos que tem dentro da máquina. Aqui nesse caso, ele está identificando como um disco externo, porque depois você tem que ajustar isso aqui dentro da EFI. Não é comum acontecer isso para todos os setups. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre como ajustar a configuração dos discos internos e discos externos, mas no meu caso eu sei que é esse disco aqui da XPG. Eu vou selecionar o disco principal aqui e não as partições que possuem abaixo dele. Depois a gente clica em Erase. Eu vou colocar aqui o nome macOS. O formato a gente deixa obrigatoriamente como APFS, ele é o mais indicado. E no esquema a gente deixa Guide Partition Map. Preenchido esses três valores, você clica em Erase ou em apagar, dependendo de como está o idioma do teu instalador. E se tudo ocorrer bem, após alguns segundos ali, ele vai dar uma mensagem que foi completada com sucesso. Caso ele não complete com sucesso, você pode repetir o processo e ele deve funcionar
funcionar. Às vezes, dependendo do mapa de partições que você tem no teu disco, ele pode às vezes gerar um problema para formatar logo de primeira. Aqui ele finalizou então com sucesso, ele aparece a bolinha verde, eu clico em Done, eu posso fechar o Disk Utility, aqui coloco o Kit e faço a reinstalação, ou no caso a instalação do Big Sur. Seleciono ele, clico em Continue, depois eu clico em Continue aqui novamente. Aqui a parte de contrato, eu aceito, não tem muito o que ser feito. Aqui ele vai perguntar qual é o disco que eu quero fazer a instalação. Aí eu seleciono o disco que eu previamente formatei, ali com o Disk Utility, clico em Continue. A partir daqui, basicamente, é só aguardar fazer o processo de instalação. Nesse primeiro momento, ele vai baixar toda a instalação lá dos servidores da Apple, então vai depender um pouco do teu link de internet, tempo que ele vai demorar para fazer isso. Depois ele vai reiniciar aí mais ou menos umas 3, 4 ou 5 vezes até concluir a instalação. Aí assim que ele reiniciar, sempre garantam que ele vai fazer o processo de boot pelo pendrive, que é onde tem, nesse primeiro momento, a EFI de vocês, né, com o OpenCore. E quando ele abrir o menu do OpenCore, ele já vai automaticamente selecionar um disco chamado macOS Installer. É só deixar ele prosseguir ou pressiona Enter e ele vai continuar fazendo o processo de instalação normalmente. Aí se tudo estiver ok e depois dele reinicializar aí umas 3, 4, 5 vezes, ele vai chegar na tela de boas-vindas do macOS. Aí essa parte do vídeo aqui que é mais demorada, então eu vou cortar e depois eu venho então com o restante das orientações. Aqui nessa parte é o processo de boas-vindas ali do sistema operacional. Eu não vou entrar em detalhes para não deixar muito longo o vídeo, mas aqui basicamente é a gente ir preenchendo, criar o nosso usuário, aceitar os termos de contrato, configurar ali possivelmente o nosso teclado e finalizar as configurações. Então até aqui agora a gente tem, né, o Hackintosh instalado, o macOS no caso o Big Sur. Eu vi aqui em About This Mac, ele mostra o Big Sur. Na última versão, que é a 11.5.2, os próximos passos que eu preciso fazer é copiar a EFI que está dentro do pendrive para dentro do HD interno. Eu vou fazer o procedimento aqui, devo deixar a tela acelerada. De qualquer forma, tem esse procedimento ali nos últimos vídeos que eu postei, em que eu informo detalhadamente como que é feito esse processo. Então aqui está finalizada a cópia, eu já posso até remover o pendrive de instalação e de boot. Se eu reinicializar o Hackintosh, ele vai fazer o processo de boot normalmente. Então para garantir, eu vou fazer o restart aqui, e assim que voltar, eu já continuo com tudo para mostrar para vocês como que é feita a instalação do Monterey. Bom, então ele já reinicializou, ele funcionou certinho, deu o boot pelo HD interno, não precisa do pendrive. Então eu vou vir aqui agora com o Safari, eu vou pesquisar pelo termo Gib macOS. Ele é um utilitário também escrito em Python, a única diferença é que aqui no macOS já existe o Python previamente instalado no sistema. Ele não é a última versão, mas para essa ação aqui ele vai nos atender e funcionar sem problema algum. Depois que a gente abrir o repositório do Gib macOS, a gente vem em Code, Download Zip, permite, né, fazer o download. Ele é bem pequenininho, vai baixar praticamente de forma instantânea. Depois a gente vem aqui no diretório de downloads, vamos abrir o arquivo que ele descompactou e a gente precisa executar esse gibmacos.command. A gente clica com o botão direito, pressiona a tecla da bandeirinha ali do Windows ou a tecla Alt, mas quando vocês pressionarem ele deve alterar aqui alguns itens do menu. Aí vocês mantêm ela pressionada e clicam em Open, porque como é a primeira vez que vai abrir esse aplicativo e é um aplicativo externo, ele vai dar alguns avisos e se a gente não fizer isso, a gente não consegue abrir. Aí clica em Open novamente, dá OK para ele acessar o diretório de downloads e aqui ele vai mostrar pra gente todos os possíveis macOS que a gente pode fazer o download a partir dos servidores da Apple. Só que aqui estão listados somente os produtos que são destinados ao consumidor final. No caso, a gente quer fazer o download de uma versão que é beta, ela é uma versão que não está disponível assim totalmente aberta. Aí a gente precisa usar a opção C, que é para mudar o canal de onde ele obtém aquelas informações. Depois de C, a gente coloca o canal 4 e vai baixar o catálogo novamente. Aí depois que ele carregar, se a gente estiver rolando aqui em cima, a gente vai achar o Monterey na posição 2. Nesse momento que eu faço o vídeo, né? Ele pode mudar de posição aqui de acordo com que outras versões vão sendo lançadas, mas nesse caso é a opção 2. Aí basta eu digitar o número 2 aqui embaixo e ele vai começar a fazer o download. Aqui ele vai demorar algum tempinho, então eu vou acelerar o vídeo e assim que ele finalizar, eu já volto com o restante do conteúdo. Aí se ele baixou tudo com sucesso, ele vai aparecer essas mensagens, ele mostra a lista de arquivos, né, que ele conseguiu baixar, a lista de arquivos que ele falhou, que no caso a gente deve esperar que não falhe nenhum arquivo, né, para fazer o processo de download, e aqui o diretório onde ele foi salvo. Basicamente ele salvou aqui dentro do próprio diretório do Gib macOS. A gente pode vir aqui, pressionar Enter, pode pressionar Q para fechar o terminal, e depois pode vir aqui em terminal e dar Quit. Aí aqui dentro a gente vai abrir o diretório do macOS Downloads, ele vai colocar o nome do canal que a gente fez o download, no caso é o canal de Developer, que é o canal de desenvolvimento
desenvolvedores. Depois aqui tem o Monterey Beta. A gente vem aqui dentro, pega esse arquivo que é o maior, que é esse install assistant.package, vai executar ele, clica 2 vezes, continue, depois clica em install, ele vai pedir a senha do nosso usuário, digita a senha que você criou lá anteriormente e está aqui finalizado. Isso aqui ele fez a instalação do instalador do macOS, no caso Monterey, para poder fazer a instalação no nosso Hackintosh. Onde que ele vai ficar? Ele pode ficar aqui tanto no Launchpad, localizado aqui no canto, né? Ou ele pode ficar justamente aqui em Go e depois Applications, tem um diretório com todas as aplicações e tá aqui o Monterey Beta. Aqui tem 2 caminhos para a gente fazer a instalação. Eu vou mostrar o mais simples, mas a gente pode também criar um pendrive a partir disso aqui, mas até para deixar o vídeo um pouco mais simples, eu vou mostrar como que ele é feito a instalação limpa, não é a atualização do nosso Big Sur, mas aqui dentro desse próprio HD, inclusive utilizando a EFI que a gente já até copiou para o disco interno e que não está mais precisando de pendrive nem nada. Então aqui eu vou abrir o Disk Utility, poder particionar o disco, vou vir em View, depois Show All Devices para mostrar, né, todos os devices. Aqui eu venho no disco principal, posso colocar Partition e adicionar uma partição nova. Ele vai perguntar se eu quero adicionar uma partição ou adicionar um volume. Aqui vai dar a preferência de cada um, dá para adicionar sim um volume, ele é até menos custoso para o sistema operacional, ele gera um pouco menos de overhead, que a gente chama na área de tecnologia, mas a gente também pode colocar uma partição sem problema algum. Eu vou criar uma nova partição, eu vou deixar essa nova partição aqui com 1/4 do disco inteiro. O nome que eu vou dar para ela, vou colocar aqui como Monterey. O formato a gente deixa obrigatoriamente em APFS, depois clica aqui abaixo em Apply, ou aplicar, né? Aí confirma para fazer o particionamento, clica em OK, ele fala que o macOS ele vai parar de responder, o que é normal, inclusive ele até muda um pouco a tela aqui, e ele vai fazer ali o particionamento do disco. Depois que ele particionar, a gente já está pronto para fazer a instalação do Monterey, e essa instalação que a gente vai fazer, ela é uma instalação 100% limpa, ou seja, a gente não vai atualizar o Big Sur, não vai utilizar nenhum artifício de atualização, em sim uma atualização limpa. Com isso a gente consegue testar se a EFI está 100%, a gente vai conseguir testar se a instalação também vai ocorrer 100% com o nosso Hackintosh, e depois vocês podem até mesmo criar um pendrive com a instalação desse macOS e fazer uma instalação completamente do zero, sem precisar da internet, utilizando apenas a EFI que a gente criou, né, anteriormente, e utilizando um outro pendrive somente com a instalação do Monterey. Então aqui ele finalizou a criação da partição, clico em Done para finalizar, posso fechar o Disk Utility e o novo disco já está aqui. Para fazer a instalação, agora é a parte mais simples. A gente abre o Launchpad, abre o instalador do Monterey, ele vai aparecer essa tela aqui, a gente clica em Continue, aceita a parte de contrato e aqui ele pede o disco. Como a gente quer fazer uma instalação nova e não uma atualização, a gente clica aqui embaixo, Show All Disks. Ele vai apresentar todos os discos que a gente tem e daí a gente seleciona o disco que a gente particionou anteriormente com o nome Monterey. Selecionado ele, clica em Continue, ele vai pedir a senha, né, do nosso usuário novamente, clica em Unlock e a partir daqui é só aguardar ele fazer a instalação. Se eu não estiver enganado, ele vai reinicializar aí coisa de 4, 5 vezes também, assim como ocorre aí com a instalação do Big Sur, e depois, se tudo estiver ok, ele carrega o sistema operacional e vai estar pronto para utilizar. Outra coisa, depois que ele estiver instalado, quando vocês ligarem a máquina de vocês, vai sempre aparecer as duas opções, tanto do Monterey quanto do Big Sur que foi instalado. Aí vocês podem inclusive até mesmo deletar a partição depois, caso vocês queiram, e caso vocês queiram já até criar o pendrive depois que ele fizer o processo de instalação aqui e tudo mais, a gente pode aproveitar justamente esse instalador que a gente baixou. Aí eu vou colocar no final desse vídeo ali o processo, daí eu mostro para vocês como que é feito o pendrive, vocês podem deixar salvo e podem replicar até mesmo para outras versões, como o próprio Big Sur, ou Catalina, ou qualquer outra versão que você quiser criar o pendrive e deixar ele armazenado para fazer uma instalação sem depender da internet. Aí ele já até apareceu a mensagem que está pronto para fazer a instalação. Pode clicar em Restart para acelerar o processo. Ele vai reinicializar ali e vai continuar com o processo automaticamente. Esse aqui é o menu do OpenCore. Note que ele aparece um HD novo ali, que é o processo de instalação. Pode deixar selecionado ou pressionar Enter que ele continua com o restante. E se tudo ocorreu bem, ele vai chegar nessa tela, que é a mesma tela de boas-vindas que tem do Big Sur. Para não tomar tempo, eu vou preencher, vou acelerar o vídeo e a gente já chega na tela final ali com o desktop finalizado. E se tudo ocorreu bem, ele vai chegar nessa tela, já são as telas iniciais do Monterey, mas você não precisa se cadastrar nem fazer nada aqui com esse Feedback Assistant, pode inclusive fechar ele. Aqui a parte do teclado também aparece lá no Big Sur e a princípio tá aqui. A gente vier no ícone da maçã, clicar em About, tá aqui instalado o macOS Monterey. Essa aqui é a build dele, né? No caso ela é referente ao Beta 5. E aqui nessa partição com o nome macOS está instalado o Big Sur. E para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês como que faz para a gente criar um instalador bootável a partir de um pendrive ou de um HD
HD externo, que aí a gente consegue fazer a instalação sem utilizar a internet. E esse método, apesar de eu demonstrar aqui no Monterey para o instalador do Monterey, ele também é válido para outras versões do macOS. Basta você baixar a versão lá dentro da loja da App Store e executar o mesmo processo que eu vou demonstrar para vocês. Então vou conectar um HD externo por conta do tamanho. Se vocês forem utilizar um pendrive, precisa de pelo menos aí 16 GB disponíveis. Tá aqui o HD em si. Vou abrir o Disk Utility. Para confirmar, só venho aqui em View e vejo se está marcada a opção Show All Devices, para mostrar todos os devices e não apenas as partições. Vou selecionar o disco ou o pendrive na qual eu quero criar com a instalação do macOS. Eu venho aqui em cima em Erase. Aí é necessário que a gente coloque lá um nome qualquer. Eu vou colocar, por exemplo, Inst, depois ele vai acabar renomeando. Aqui no formato, que é o mais importante, a gente tem que colocar ele como macOS Extended, e no esquema a gente pode e deve manter o tipo GUID Partition Map. Depois de preenchido os 3 dados, clique em Erase novamente. Ele vai finalizar se tudo der certo, né? Vai aparecer essa bolinha verde com o sinal de positivo. Clique em Done e está pronto o disco para a gente preparar a instalação. Aí a gente fecha o Disk Utility. Eu vou abrir o terminal. Aí com o terminal aberto, eu vou deixar ele aqui embaixo esticado e facilita a visualização. Aí nesse exemplo, vou pegar então o instalador do Monterey. Ele está dentro do disco macOS na pasta Applications. A gente baixou ele lá no Big Sur. Aí com ele aqui, a gente volta para o terminal. Digitamos a palavra sudo, espaço. A gente pega o ícone do instalador e arrasta aqui para dentro do terminal. Aí ele vai completar com todo o caminho até chegar no determinado arquivo. Aí aqui no final a gente acrescenta uma barra, coloca Contents, depois Resources, por último Create Install Media. Depois de completar esse comando gigantão aqui, coloca um espaço, menos volume, espaço, volumes. Note que eu coloquei o V maiúsculo, a gente precisa obrigatoriamente respeitar essa nomenclatura aqui. Então a gente tem que respeitar o que é letra maiúscula, o que é letra minúscula e assim por diante. Então barra volumes e o nome que a gente formatou lá dentro do Disk Utility. E no caso o nome que a gente deu foi esse Inst. Aí eu venho aqui e coloco Inst, depois coloco um espaço, menos no Interaction. Esse no Interaction vai fazer com que ele crie automaticamente aqui a mídia da instalação e não fique confirmando ali no terminal se a gente deseja fazer isso mesmo, se a gente realmente deseja apagar o disco, etc. Então, feito isso aqui, pressiona Enter, ele vai pedir a senha do nosso usuário. Enquanto a gente digita, não vai aparecer nada aqui, nem asterisco, nem bolinha, nem nada. Pressiona Enter após digitar a senha e ele vai começar a fazer o processo de apagar o disco, vai copiar os arquivos e tornar ele bootável. Se você estiver utilizando um pendrive para fazer isso, esse processo aqui ele pode demorar aí até uma hora e pouquinho, dependendo da velocidade do pendrive que você está utilizando. Geralmente eu sempre opto por utilizar um HD externo, seja ele um HD SSD ou um HD convencional. Eles realmente são bem mais rápidos do que os pendrives. Eu também acabo tendo um histórico um pouco negativo de experiências em utilizar pendrives de tamanho igual ou superior a 16 GB. Então, para evitar esse problema, eu sempre utilizo um HD externo, independente dele ser um SSD ou não, e eu faço o que tem que ser feito, enfim, com a utilização que eu pretendo. Então aqui, se tudo der certo, ele vai finalizar, vai tornar bootável, vai copiar o instalador lá para dentro e vai dar essa mensagem aqui, que a instalação está disponível nessa mídia aqui. E notem que ele renomeou o HD externo para esse nome Install macOS Monterey Beta. Aqui vocês podem pressionar Enter em cima e colocar o nome que vocês quiserem, não tem muita diferença. E daí vocês precisam utilizar esse cara aqui em conjunto com o pendrive que vocês criaram e configuraram a EFI. Também é possível colocar a EFI aqui dentro. Caso eu queira colocar a EFI, vocês podem pegar o vídeo ali que eu demonstro como montar a EFI. Aí vocês montam a EFI aqui desse disco externo, copiam lá a EFI que vocês têm no pendrive para ele, aí fica em um único dispositivo, tanto a EFI quanto o instalador. Lembrando que nesse caso aqui, a EFI já está no computador, então eu não preciso dela em um pendrive ou no HD externo para poder fazer a instalação. Esse caso aqui é só mesmo se a gente quisesse fazer a reinstalação completa dessa máquina, formatar, instalar um outro disco ou algo nesse sentido. E agora, aquela frase clássica. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Pois é, mas agora é com vocês. Eu quero saber, vocês conseguiram criar a EFI? O procedimento está ficando relativamente mais simples e mais transparente de como é feito a criação dessas EFIs e como a gente chega na instalação completa do Hackintosh. Mas claro, eu criei uma EFI relativamente básica, ao mesmo tempo completa. Completa porque ela é compatível com diversos sistemas operacionais, incluindo aí o Monterey, mas básica no sentido porque ela não tem todas as extensões para poder funcionar a placa de som, poder funcionar a placa de Wi-Fi, etc. Todos esses conteúdos já estão aqui dentro do canal. Eu sugiro que vocês assistam, caso vocês já não tenham, esse conhecimento, que acredito eu que vocês vão conseguir chegar a uma EFI praticamente aí 99% redondinha e funcional para o Hackintosh de vocês. Combinado? Então eu espero de verdade que vocês possam dizer um sextou e o Hackintosh funcionou. Combinado? Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!